Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui à nossa primeira aula do mini curso preparatório para o exame da ordem. Ainda não estamos nas provas, estamos na semana bônus, tá bom? Olha só, iniciando aqui, eu estava começando a falar sobre o feudalismo. E quando você chega perto do rei, ou no caso aqui do senhor feudal, você, para ter a ajuda dele, você tem que contribuir, tá? O nome dessa contribuição, se você dá 10 sacas de café, 9, 7 sacas de café para ele, hoje em dia é conhecido isso como tributo. O tributo, ele vai fornecer para você segurança, educação, saúde, alimentação, toda essa logística dos direitos de segunda dimensão, na busca pela igualdade. Então, para que você tenha igualdade, alguém tem que contribuir para equilibrar e trazer a logística da igualdade. Se você vai até o senhor feudal, no caso, se você quer ficar no Estado, você tem que pagar para ficar nesse Estado, certo? Aí você, tecnicamente, terá direito de ter os benefícios do Estado, que é aquele que ele promove por você. Olha só, a tributação, nós temos aqui contribuições de melhoria, temos taxas, impostos, empréstimos compulsórios e contribuições sociais, pessoal. Não é aula de tributário, eu só estou dizendo que para você chegar perto, né, de alguém, né, e você ser ajudado, também é ideal que você ajude. Então, alguns contribuem, outros recebem os benefícios daquela contribuição. Essa é a lógica da tributação, tá bom? Isso para que nós façamos parte de um Estado. Já vou explicar logo mais, né? União, Estado, DF, município, que compõe aqui a República Federativa do Brasil. Olha só, tributo, contribuição de melhoria, taxas, impostos, empréstimos. É um empréstimo que você faz para o Estado, mas ele não é escolhido por você, facultativo, ele é compulsório. E as contribuições sociais, destinando-se aqui obrigatoriamente para a Seguridade Social e para o Sistema S. A Seguridade Social, ela se divide aqui em Previdência, Assistência e Saúde. E o Sistema S é o SESC, Senai, o Sebrae e o SESI. Você aprende algumas coisas ali, tá bom? Gente, lembrando que nessa época em que você entregava a sua produção para o senhor feudal, você o fazia por conta de que ele mesmo escolhia qual que era o valor que você tinha que dar. Ele executava, mandava os soldados para pegar aquilo, e se você não entregasse, ele mesmo tirava a força. Então ele exercia os três poderes. Os três poderes ficavam na mão de um único homem. Isso é ruim. Um estado absolutista desse não dá. Então, né, saindo das trevas, viemos para o iluminismo, e no iluminismo, ali John Locke, um dos precursores, né, Barão de Montesquieu também, vieram e trouxeram a ideia da divisão dos três poderes: poder executivo, legislativo e o judiciário. Ao invés de você ter todos os poderes na mão de um único homem, você acaba separando os três poderes, tá bom? Vamos lá, pessoal, só reiterando aqui, nós temos de poder legislativo, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, o Executivo é presidente, governador e prefeito, e o Poder Judiciário, pessoal. STF, STJ, né? Temos aqui vários órgãos do Poder Judiciário. Para ficar bem didático aqui, pessoal, os órgãos do Poder Legislativo, aqui você tem, né? Olha só, o Congresso Nacional, é esse prédiozinho aqui que você está vendo, tá? É esse desenho aí, certo? Ah, nós temos os estados também, e nós temos os municípios, certo? Logicamente, pessoal, que essas casinhas estão sendo desenhadas só para representar um estabelecimento. Nós temos a Assembleia Legislativa, que ela representa o poder legislativo dos estados. A Câmara Municipal representa o poder legislativo dos municípios e a Câmara Municipal, perdão, né? E a Câmara Legislativa representa o Distrito Federal. Lembrando que aqui, gente, você tem o C de Câmara Municipal e o L de Assembleia Legislativa, o misto. Para sedimentar essa situação de misto, você tem aqui os impostos de competência da União. Perito faz o risquinho do lado, IPI, Imposto de Exportação, Imposto de Renda, Imposto de Importação, Imposto Territorial Rural, Imposto de Operações Financeiras. Estado, IPVA, ICMS e TCMD. E município, IPTU, ISSQN e ITBI. Esses são os impostos de competência dos entes federativos. Existe competência para impostos. Agora, alguns outros tributos, tais como taxa e contribuição de melhoria, você tem ali que qualquer ente federativo pode legislar a respeito. Empréstimo compulsório, não. Empréstimo compulsório, somente a União pode legislar a respeito. Ele faz parte do IGCIR, né? No caso, lei complementar que vai criar ali imposto sobre grande fortuna, empréstimo compulsório, contribuição social e impostos residuais. Tá bem? Vamos aqui, gente. Aqui eu não fiz o IGCIR, não expliquei para vocês ainda, não pedi para vocês fazerem, né, a lei complementar, mas aqui eu só estou mostrando alguns impostos de competência da União. Aqui são impostos, não estou falando de taxas nem de contribuições de melhoria, tá bem? Só reiterando aqui, os impostos, eles não têm destinação específica, então o IPVA não vai para as estradas, o IPTU não vai para arrumar as ruas e calçadas, né? O Imposto Predial Territorial Urbano, não tem destinação específica. Existe, obviamente, uma repartição de receitas, o Estado ele recebe 50% da arrecadação do IPVA e o município 50%. Então, de certa forma, muito embora os impostos não tenham destinação específica, existe já na repartição de receitas o caminho lógico que ele vai tomar. Outra coisa importante, o imposto não tem destinação específica, mas ele entra no plano de governo. O plano de governo é o plano plurianual ou a lei de, ou não, né? E a LDO e a lei orçamentária anual. Aqui você pode ver, pode notar que o plano plurianual, ó, ele fica em quatro aqui, ó, né? E aqui embaixo também quatro, ó, mas nota que não está na mesma linha,
tá? Por quê? Porque os 4 anos do mandato do chefe do executivo não coincidem com os 4 anos, né, do plano plurianual. Tá, existe essa diferença aqui, correto? Então, gente, o plano plurianual é assim: vou, no meu governo, eu vou melhorar a educação e a saúde no país. Ei, parabéns, esse é o PPA, plano plurianual. O que que é a LDO? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai dizer que, pô, para a gente melhorar a educação e a saúde no país, nós temos que dar uma melhoradinha aqui nas estradas. Então, primeiro vamos melhorar as estradas, vamos para a saúde, porque tem mais gente passando necessidade, depois a gente vai para a educação. Nota que a LDO, ela direciona melhor. Ela é uma lei que direciona, uma lei de diretrizes do orçamento, orçamentária. E depois a lei orçamentária anual, ela vai definir exatamente os valores específicos. O valor do mouse que vai ter e vai ser comprado pela prefeitura, a quantidade de clips que vai ser comprado pelo Estado, e assim você tem os valores específicos. Essa é a lei orçamentária anual. Lembrando, pessoal, que são leis, tá? São 3 leis. E se são leis, elas são passíveis de controle pelo Supremo Tribunal Federal de Constitucionalidade. Você não aprendeu isso ainda, mas é só para você entender que se são leis, pessoal, são criadas. Cada um dos entes federativos cria isso aqui. Então, a União, Estado, DF, Município, eles têm o seu próprio plano de governo? Sim, eles têm o próprio plano de governo deles, tá bom? Aqui nesse desenho você estava brincando, né, comparando aqui contribuição sobre o lucro líquido e o imposto de renda. Qual que é a diferença? A diferença você não sabe, né? Na verdade, isso aqui é uma situação de bitributação, em que nós temos dois tributos incidindo sobre o mesmo fato gerador. Isso não é permitido, mas se a Constituição previu isso no constitucionalismo, né, ordinário, então, obviamente, vai ter validade dentro do Brasil. Mas a lógica é que você não tenha isso. Você não pode ter dois tributos incidindo sobre o mesmo fato gerador, que no caso aqui é a renda. Bom, seja como for, a contribuição sobre o lucro líquido é uma contribuição social, então ela tem um caminho, um destino específico que é para a Seguridade Social e para o Sistema S. Agora, imposto de renda não. Imposto de renda, ele não tem destinação específica, tá bom? Bom, vamos lá, continuando aqui, né? Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. A função típica do Legislativo é a criação de leis, do Executivo é administrar e o Judiciário é julgar. Agora, a função atípica, pessoal, dos 3 poderes é qualquer função que não seja atípica. A função típica do executivo é administrar, correto? Se ele está administrando, ele está executando as leis que existem. Quando ele faz outra coisa, ele não está na sua função típica, está na sua função atípica. Exemplo, quando você tem um procedimento disciplinar interno na prefeitura, numa autarquia, ou seja lá onde for, nota que esse procedimento interno para punir um servidor público, para cassação de aposentadoria, disponibilidade, demissão bem de serviço público, suspensão acima de 30 dias e abaixo de 30 dias, tudo isso são situações que estão sendo feitas pelo Poder Executivo, mas ele está julgando. Muito embora ele julgue, não é uma função jurisdicional, porque é uma parcialidade que está acontecendo aí. A função jurisdicional, ela é imparcial. Então, o Poder Judiciário, ele trabalha de forma imparcial. Agora, quando o executivo está julgando, é a função atípica dele, porque ele não está só executando, né? Mas você brinca ali, né, com essas expressões só para você entender que não é somente executar uma situação específica em si. Ele está julgando, mas não é julgando com a função jurisdicional, tá? Não vai falar aqui que eu expliquei para você que o Poder Executivo ele tem função jurisdicional, ele exerce jurisdição. Não. A jurisdição é exercida pelo Poder Judiciário, tá? Que é uma parcela de poder que o Estado concede para um homem resolver o conflito de interesses. Então, outra função atípica do Poder Executivo é a medida provisória, que é uma lei que vale provisoriamente 120 dias. Fala, mas ela pode valer mais que isso, né? Sim, mas ela tem que aprender primeiro a regra. A regra é que vale 120 dias. Uma medida provisória é uma lei, tá? E se é o Poder Executivo que está fazendo, não é normal. Se não é normal, é anormal. E sendo anormal, tá? É a função atípica do Poder Executivo. Tá bom, gente? Só reiterando aqui, ó, nós também temos, né, a administração, ó, a forma de executar. Ó, o Poder Executivo aqui, ele está administrando, né? Olha só, você tem um presidente, você tem o Ministério das Relações Exteriores, aqui você tem o Ministério da Segurança, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério do Transporte, do Turismo, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia. Nota que os ministros, eles estão pertinhos do presidente, ó. O presidente está pertinho. Qualquer outra coisa que fica abaixo dos ministros não são, né? Desculpa, qualquer outra coisa que fica abaixo do presidente não é ministro, né? Na verdade, eu vou reiterar, o que fica pertinho do presidente, abaixo do presidente, é ministro. Mais abaixo ainda não seriam os ministros, seriam outras situações, comitês disso, comitês daquilo. Eu, inclusive, expliquei na aula de extensiva de ontem, para você interpretar as questões de direitos humanos em mais benefício, né, para aquela pessoa que seja em fragilidade, seja a comunidade indígena, quilombola, ciganos ou os refugiados, né, que vêm de outros países. Então, se você tiver que interpretar uma questão de um refugiado que vem para o Brasil,
Escolha a alternativa que melhor atenda os interesses dele. Letra A, ele vai buscar os seus direitos diretamente no Ministério? Não, porque ele começa embaixo, aqui embaixo, aí ele vai subindo depois. Então ele começa no comitê, se ele perder, ele faz o recurso para o Ministério das Relações Exteriores ou para o Ministério da Justiça. Acho que o correto aqui é que ele faz o recurso para o Ministério da Justiça. Mas eles não vão colocar lá, letra A, Ministério da Justiça, letra B, Ministério das Relações Exteriores. Não, não vai ser assim. Tá? Ele só vai mostrar a lógica de que começa embaixo e vai subindo. Começa embaixo e vai subindo. Certo? Então você não vai começar conversando. Imagina você está com um problema de saúde. Você quer receber medicamentos do governo. Você vai começar falando com o Ministério da Saúde? Não, você começa aqui embaixo. Você começa aqui embaixo e vai subindo. Se você perder, você vai subindo até chegar no Ministério. É assim que você faz, tá bom? Bom, então aqui nós temos o Poder Executivo trabalhando, né, na forma executiva, administrando. Essa aqui é a conhecida desconcentração administrativa. Hoje em dia, a prova da OAB não pergunta mais se é desconcentração ou se é descentralização, tá? Desconcentração é realmente você pega ali um órgão e você passa as atribuições de responsabilidade dentro dele mesmo, tá bom? Não é de uma pessoa para outra. Depois eu explico de uma pessoa para outra quando estiver criando ali a poder, a administração pública indireta. Aqui temos também, pessoal, olha só, o poder executivo na função função típica dele, né, administrativa, e a função atípica, que é a criação de leis, que no caso é uma lei provisória, é a medida provisória. Essa é a função legiferante do poder executivo. Assim como o legislativo também possui a função legiferante, só que aqui a função típica dele não é atípica. A função atípica é qualquer outra coisa, como por exemplo o processo de impeachment. Quando a Dilma Rousseff ela foi julgada pelo Congresso Nacional. Ela não foi julgada pelo poder, né, judiciário, foi pelo Congresso Nacional. Certo? Gente, aqui são os órgãos do Poder Judiciário, STF, aqui é a Justiça Comum e a Justiça Especializada. Nota aqui, a Justiça Especializada é trabalhista, eleitoral e militar, tá? E a comum, aqui você tem Justiça Federal. Justiça Federal é comum, Rafael? Sim, a federal ela é comum, tá? Aqui mais um exemplo de função atípica do Poder Judiciário, né? Aqui ele não está julgando, ele está criando o seu regimento interno dentro de um tribunal. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem 450 desembargadores. Então, nota que eu tenho três em cada turminha, aí eu acabo criando uma outra turma um pouco maior para criar, né, uma situação ali de recursos imediatos, ao invés de você fazer embargos infringentes, automaticamente você sobe para uma câmara um pouco maior, tá bem? Assim como também tem a criação de órgãos especiais no controle de constitucionalidade. Bom, também, pessoal, temos aqui a logística da criação da jurisprudência, né? A justiça, para que ela seja prudente, os juízes devem pensar de forma equânime. Essa é a jurisprudência. A jurisprudência é essa. Nós temos o resumo da jurisprudência, que são as súmulas. A súmula nada mais é do que uma frase que ela deve ser seguida pelos juízes. Por exemplo, súmula 444 do STJ, né? Inquéritos policiais e ações penais em curso não serve de fundamento para agravar a pena base na dosimetria. Significa que quando um juiz for condenar alguém, ele, mesmo olhando para o passado do réu, se verificar que tem vários processos contra ele em curso, ou somente inquéritos policiais, ele não pode agravar a pena base. Isso é uma das coisas que o pessoal menos pontua na segunda fase do OAB. Eles perdem essa pontuação de graça aí. Por quê? Porque quando tem uma sentença condenatória, a pessoa pensa que aquilo é algo que já diz que ele tem um passado ruim. Não. Sentença condenatória, o teu passado não é ruim. Sentença condenatória, o processo ainda está em curso, ainda cabe embargos infringentes, cabe recurso especial, né? Cabe apelação antes de embargos infringentes no processo penal. No processo civil não tem mais embargos infringentes, tá bom? Rafael, devagar aí que é muita coisa. Muita coisa nada. Muita coisa é você não fazer revisão. Súmula, gente. Então temos a súmula vinculante. A súmula vinculante, ela vincula todo mundo, né? Ela vincula a administração pública nas esferas federais, estaduais e municipais. Então ela vincula União, Estado, DF, município, autarquias e fundações públicas. Ela só não vincula a função legiferante. E aí aqui a brincadeira é, qual que é a função legiferante, Rafael? A função legiferante, gente, ela é bem simples, né? A função legiferante é a capacidade de criação de leis. O legislativo na sua função típica e o judiciário, não tem, na verdade, mas o executivo na sua função atípica de medidas provisórias. Então, olha só, é possível que prefeitos, governadores e presidente da República eles editem uma medida provisória contrária ao teor de uma súmula vinculante. Isso é muito importante pensar, entender e, obviamente, abstrair esse conteúdo. Mas é bem fácil, pessoal. Só você lembrar o seguinte: que se o STF pudesse criar uma súmula vinculante e ninguém pudesse fazer nada contrário a essa súmula vinculante, nós teríamos um rei de novo. Porque se um cara ele faz tudo e manda e desmanda no que pode não ser criado, ele se tornou um rei de novo. Não faz sentido nenhum isso, tá? Logicamente que no jogo político acaba sendo um regaço, né? Porque enfim, no dia a dia a gente vê nos noticiários, mas é bem interessante a gente prestar atenção nessa lógica aqui. O STF ele não tem, então, o poder, pela súmula vinculante, de impedir que um outro alguém crie uma lei diferente do teor de uma súmula vinculante ou uma medida provisória diferente do teor de uma súmula vinculante. Tá
tá bom? Gente, aqui, só para contextualizar, no finalzinho da aula, então, eu estava explicando uma outra coisa. Acabei não falando a frase que eu vou falar agora nessa aula de revisão, que é o vício de iniciativa não se convalida com a sanção do chefe do Poder Executivo. Eu não falei isso porque a aula fluiu bastante, eu expliquei bastante coisa, todo mundo participou, foi muito boa a aula de ontem, tá? Mas aí nós temos uma outra coisa aqui agora, né? Essa outra frase eu vou explicar hoje, mas só para contextualizar, eu estava explicando para vocês que cada um cuida da sua própria vida. União, Estado, DF, município, ninguém manda ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Eu sempre explico isso, né? Se você pensa que você é melhor que alguém, você está errado. Você não é melhor que ninguém. E só que uma coisa também boa de você pensar é que você também não é pior do que ninguém. Porque você é igual a todo mundo, todos somos iguais, estamos todos aqui no mesmo plano, então a gente tem que se respeitar, né? Trabalhar em comunidade, não ficar nervoso porque o cara pensa diferente de você. Pensando nisso, eu estou trazendo à baila que eu estava explicando aqui o que, que é a mesa diretora no Poder Legislativo. Pode ser no Congresso, na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal. Essa é a mesa diretora. Nós temos aqui os deputados, né, os senadores, aqui um monte deles. Esses rabiscos azuis, pretos, vermelhos, roxos, verdes e cinzas são as comissões, né? As comissões, você junta ali nas comissões, né, várias pessoas de vários partidos políticos diferentes. Essas são as comissões. E além das comissões, nós também temos os líderes, né? Líder da maioria, líder da minoria. Esses caras todos, eles existem, eles estão ali. Então é possível que o líder da maioria, juntamente com outras comissões, ele obrigue o poder executivo, no caso o prefeito, a destituir uma nomeação de um secretário de um município? Não, por quê? Porque o legislativo cuida da vida dele, o executivo cuida da vida dele, cada um cuida da sua própria vida. Pensa assim, então a União não cuida do Estado nem do município e também os seus respectivos órgãos, ninguém cuida de ninguém, tá bom? Tanto é que se um órgão ele resolver impedir que o outro órgão trabalhe, aí nós temos aí, inclusive, né, uma intervenção federal também, questão cobrada na prova passada da OAB. Gente, foco, força e fé, farra depois de muito estudo. E eu não vou conseguir parar na hora certa.